Bom, pessoal, nessa aula nós pretendemos então estudar com maiores detalhes a matemática envolvida no movimento harmônico simples. E para isso nós vamos começar falando sobre a função horária da posição do movimento harmônico simples. E para isso eu trouxe aqui alguns conhecimentos prévios que você já tem acerca de funções horárias. Por exemplo, você já sabe que se você tem um corpo em movimento, né, com uma dada velocidade, e se você sabe que ele não está sob a ação de nenhuma força resultante, ou seja, se a força resultante sobre ele é zero, você sabe que ele só pode estar em um movimento uniforme, ou seja, em um movimento com velocidade constante. E a função horária do movimento uniforme é dada por x de t igual à posição inicial mais a velocidade que multiplica o tempo. Ou seja, a posição é diretamente proporcional ao tempo, ok? Então, a função horária seria uma função linear com o tempo. Ou seja, vou colocar aqui um exemplo, né? Por exemplo, x de t igual a 5 mais 2t. Você sabe que a velocidade aqui, se está no SI, nessa equação, é 2 metros por segundo, e a partícula partiu da posição 5 metros. O gráfico dessa função horária seria essa reta aí, ok? Bom, vamos ver agora, vamos recordar, né, o caso em que essa força ela não é zero, mas ela é constante. Bom, no caso de uma força constante, né, força resultante então é constante, o movimento é do tipo uniformemente acelerado. Ou seja, o que é constante agora não é a velocidade, mas a aceleração. E nesse caso, a função horária você sabe que é dada por x de t igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado, né? Ou seja, a função horária da posição é uma função quadrática com o tempo, né? Por exemplo, veja esse exemplo aqui. Então, x de t igual a 5 menos 7x mais 3x ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, você sabe que você está representando um movimento cuja posição inicial é 5 metros, o corpo partiu da posição 5 metros, tem velocidade 7 metros por segundo e a aceleração é o dobro, né, de 3 aqui, é 6 metros por segundo ao quadrado. E, portanto, né, a função horária da posição, se você representar essa função aqui, você tem que a posição depende, então, varia quadraticamente com o tempo, ok? A grande questão é, tudo bem, essa é a função horária no caso de uma força constante. Essa é a função horária no caso de uma força nula. E a função horária no caso do movimento harmônico simples, qual é? Então vamos tratar aqui do caso do movimento harmônico simples. Olha, no caso do movimento harmônico simples, a força resultante não é nula, não é constante, mas é proporcional ao deslocamento, ok? Então a questão é, como que nós encontramos a função horária para este caso? Bom, nós fazemos o seguinte, nós partimos aí da lei de Newton. Então, por exemplo, digamos que a constante elástica dessa mola, a rigidez dessa mola, seja medida por essa constante aí que vamos chamar de K, ok? A massa desse objeto aqui, vamos chamar de M. Vamos escrever agora a segunda lei de Newton para esse objeto, para essa massa M aí. Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Vamos escrever isso aí. Então, massa vezes aceleração igual a força resultante, ok? Bom, a força resultante nesse caso é proporcional ao deslocamento. Vamos substituir aqui. E a aceleração, você sabe que é a derivada primeira com relação à velocidade, ou seja, é a taxa de variação da velocidade, né? Então, você tem aqui que isso daqui é a massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo, igual a menos kx,
Bom, eu quero expressar essa equação, essa igualdade, só em função de x. Ah, mas você sabe que a velocidade tem uma relação com a variação da posição, né? Você sabe que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, né? Então, substitua v igual a dx dt aqui. Você vai encontrar a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, m d2x dt2 igual a menos kx. Ok? Então, nós chegamos nessa expressão aqui. Tá? Vamos só reescrever essa expressão de uma outra maneira. Vamos passar, né, esse m para o outro lado. Vamos só fazer isso por enquanto. Então, ó, d2x dt2 igual a menos k sobre mx. Veja bem o que a gente está procurando aqui. A gente está procurando justamente, olha, pela função da posição, ou seja, como é que essa posição, o x, varia com o tempo. Veja agora o que nós acabamos de escrever aqui. O que temos aqui é a segunda lei de Newton. E o que ela nos diz? Nos diz que a derivada segunda, olha só, a derivada segunda com relação ao tempo, dessa função que a gente está procurando, que é o x, a derivada segunda dessa função dá uma constante, aliás, dá uma constante que é negativa, né? Porque k sobre m é um número positivo. Você tem esse sinal negativo aqui, então dá uma constante negativa multiplicada pela própria função. Ok? A questão que nós queremos saber é, afinal de contas, que função é essa que derivada duas vezes dá um número negativo vezes a própria função? É isso que está escrito aqui. Aliás, isso daqui talvez seja a primeira equação diferencial que você tenha visto na vida. O nome disso aqui é equação diferencial. Ou seja, você quer encontrar uma função cuja derivada dá um dado resultado, dá um dado valor. Ok? No caso aqui, a derivada segunda. Né? Bom, como que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Não vamos resolver. Eu vou falar o resultado para você. Né? No curso de equação diferencial, você vai ver com detalhes as soluções dessas expressões. Bom, vamos primeiro reescrever essa equação aqui. O que a gente vai reescrever aqui? Olha, para poder ficar mais nítido que isso daqui, ó, k sobre m é um número positivo, vamos substituir k sobre m por um fator aí, uma outra constante que vamos chamar de ômega ao quadrado. Ah, tá, Lucas. Por que você está chamando isso aí de ômega ao quadrado? Bom, primeiro porque vai facilitar na hora de escrever a solução disso aqui. E segundo, porque k sobre m é um fator positivo. E qualquer constante, né? Claro, se ômega é real, né? Qualquer número real ao quadrado é positivo. Eu digo real, né? Porque se isso daqui for um número imaginário, você sabe que já não segue essa regra, né? Mas qualquer número real ao quadrado, você garante que é positivo, né? Então, k sobre m, vamos substituir k sobre m por ômega ao quadrado. Então, vamos ficar assim, ó. d2x dt2 igual a menos ômega ao quadrado x. Tá? Tá. Observe o seguinte. Observe que... Ah, tá. Vamos escrever aqui do lado que ômega ao quadrado igual a k sobre m, só para a gente não esquecer, tá? Então, fizemos essa substituição aqui. No final, quando a gente resolver a equação, não podemos esquecer que nós nomeamos k sobre m de ômega ao quadrado. Temos que retornar com essa igualdade aqui, tá? Bom, vamos olhar para isso aqui agora. Observe. Qual é a função que derivada duas vezes dá uma constante negativa multiplicada pela própria função? Eu lhe afirmo que
essa função aqui satisfaz essa condição. Qual é a função? Seno de ômega t. Seno de ômega t obedece isso aqui? Sim, obedece. Pode fazer o teste aí. Ó, vamos fazer aqui dx dt. Você então deriva aqui o seno. Derivada do seno dá o cosseno e deriva o argumento do que está dentro. O argumento derivado do que está dentro com relação ao tempo dá ômega, né? Então você coloca aqui fora, ômega é a derivada do que está dentro, vezes a derivada da função seno, que é cosseno de ômega t. Bom, vamos agora derivar mais uma vez essa função. Então, derivada segunda de x com relação ao tempo dá... então agora você vai derivar o cosseno, dá menos o seno, e você vai sair mais uma vez com ômega aqui, né? Porque você vai derivar o que está dentro. Então vai ficar, ó, menos, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Vai cair mais um ômega para fora, então vai ficar ômega ao quadrado, ok? Seno de ômega t. Veja bem, o que é seno de ômega t? Seno de ômega t é a função x1, que a gente chamou aqui de x1. Veja o que está escrito aqui. Ó. A derivada ao quadrado de x1 é menos ômega ao quadrado vezes a própria função x1. Ok? Então, isso daqui, menos ômega ao quadrado x1. Então, você vê aí que seno de ômega t satisfaz essa equação, ok? Mas, se você observar bem, essa outra função aqui, ó, cosseno de ômega t, também satisfaz aquela condição lá, ok? Você pode fazer aí. Derivando a primeira vez aqui, dá menos ômega seno de ômega t, né? E você deriva de novo, dá menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Volta lá, ok? Bom, aí você vai perguntar, né? Lucas, afinal de contas, se seno de ômega t satisfaz essa equação e cosseno de ômega t também satisfaz essa equação, afinal de contas, qual é a solução para x de t? É seno ou cosseno? Na verdade, quando você estudar lá equações diferenciais, você vai ver que toda vez que você tem duas soluções possíveis que são linearmente independentes para uma equação diferencial, a solução geral dessa equação é uma combinação linear das duas soluções linearmente independentes. Ou seja, se nós tivermos que escrever uma solução geral para essa equação, seria essa daqui, ó. X de t igual a uma constante, que vamos chamar aqui de C, seno de ômega t, mais, vou chamar uma outra constante aqui de D, cosseno de ômega t. Ou seja, é uma combinação linear, né, do seno de ômega t e cosseno de ômega t, que são as soluções linearmente independentes que a gente tem. Ok? Essa daqui é a solução geral daquela equação lá. Ok? Tá, aí você vai perguntar, mas que negócio é esse? E essas constantes aí, C e D, como é que a gente determina? Bom, essas condições aqui, elas são determinadas pelas condições iniciais do nosso movimento, ok? Ou seja, pela posição inicial e pela velocidade inicial do sistema massa-mola, ok? Não se esqueça que esse ômega aqui, que aparece como solução, dentro da solução da nossa equação, nós nomeamos lá atrás, lembre-se. Nós chamamos ômega igual a K sobre M, ômega ao quadrado, né? Então, ômega é raiz de K sobre M. Ômega é igual a raiz de K sobre M. Então, nessa expressão aqui, a única coisa que você não conhece mesmo são essas constantes aqui, que vão depender das condições iniciais do seu problema. Ok? Tá.
Mas essa solução, dessa forma como está escrita aqui, não vai nos ser muito útil, ok? Da forma como está escrita aí. A gente vai reescrever essa solução. E a gente vai reescrever da seguinte maneira. Vamos reescrever assim, ó. X de t igual a cosseno de ômega t mais φ0. Essa forma de escrever aqui é equivalente a essa daqui de cima, ok? Tá, e qual é a modificação que a gente fez? A modificação que a gente fez é que, em vez de trabalhar com as constantes C e D a serem determinadas, nós agora introduzimos essa constante A e essa outra constante φ0, que vai depender das condições iniciais do nosso problema, ok? Bom, para você ver que essas duas formas são equivalentes, vamos só abrir essa expressão aqui, por exemplo, né? Olha, o cosseno de uma soma, você lembra dessa expressão aqui para o cosseno de uma soma? Ó, o cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Essa é a relação lá da trigonometria. Bom, vamos abrir o cosseno dessa soma aqui para ver no que dá. Vamos lá. X de t igual a A. Aí eu vou abrir aqui um colchetes e vou colocar o que é o cosseno dessa soma aqui. Então vai ser, ó, cosseno de ômega t, cosseno de ômega t, cosseno de φ0, menos seno de ômega t, seno de φ0. Aí fecha aqui o colchetes. Ok? Bom, vamos agora fazer aqui o produto, né? Produto da constante A por esses fatores que estão aqui dentro e vamos reorganizar essa equação. Veja o que nós acabamos de escrever aqui. A cosseno de φ0 é uma constante, né? Perceba que as constantes que eu tenho aqui nessa solução são A e φ0, ok? Então, eu tenho aqui, ó, uma constante multiplicado pela função cosseno de ômega t menos uma outra constante multiplicada pela função seno de ômega t. Olha, isso é a mesma coisa que nós escrevemos aqui. Só que aqui, ao invés de eu escrever como constante A cosseno de φ0, eu escrevi o quê? D. E aqui, ao invés de escrever menos A seno de φ0, eu chamei essa constante de quê? C. Ok? Então, C é o que vem acompanhando o seno de ômega t aqui. Então, eu só abri essa expressão aqui para você ver que essa forma de escrever aqui é equivalente a essa aqui. Só que essa daqui vai ser mais útil para a gente, ok? Porque ela deixa mais claro, fica mais claro para a gente entender fisicamente o que é esse A e o que é essa constante φ0. Fica mais fácil da gente perceber isso. Aqui fica essa forma de escrever, fica um pouco difícil da gente captar, por exemplo, a relação dessa escrita com a amplitude do movimento. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Vamos analisar agora essa solução dessa forma como está escrita aqui. Bom, a primeira coisa que você deve notar é o seguinte. Perceba que a nossa solução, então, é um número A multiplicado por uma função cosseno. Ah, mas uma função cosseno, perceba, qualquer função cosseno, não importa o argumento dela, do que vem aqui dentro, né? Uma função cosseno sempre está compreendida entre os valores 1, o máximo valor que ela assume é 1, e o mínimo valor que ela assume é menos 1, ok? Os valores assumidos por essa função estão compreendidos entre menos 1 e 1, ok? Bom, então, se eu multiplico, né, uma função cujos valores estão compreendidos entre menos 1 e 1 por uma constante, né, A, obviamente, se eu multiplicar isso daqui por A, então A cosseno de ômega t mais φ0, eu vou ter que multiplicar também o 1 aqui por A, né, e o menos 1
por A. Então, a nossa posição x de t aqui vai estar compreendida entre menos A e A. Então essa maneira de escrever aqui deixa mais claro o significado físico desse A aqui. Olha, A é o máximo valor em módulo, né, assumido pelo deslocamento x. Ou seja, é o que nós chamamos de amplitude do nosso movimento, ok? Então aqui, ó, se eu tenho aqui o nosso sistema massa-mola aqui, ele vai então ficar oscilando, né? Então aqui nós temos a coordenada zero, ele vai oscilar entre as posições mais A e menos A. A é justamente a amplitude desse movimento, ok? Bom, o que é esse φ0 afinal? Bom, φ0 a gente vai analisar depois, eu vou mostrar para vocês com mais calma depois. Vamos trabalhar agora com esse ômega aqui. Para você perceber a relação que esse ômega guarda com a solução, eu gostaria que você percebesse o seguinte: essa solução aqui é periódica, né? Porque é descrito por uma função que é periódica, que é a função cosseno, né? Bom, todo movimento periódico, né, como diz o nome, ele repete-se depois de um dado tempo, que a gente dá o nome de período, ok? Então, digamos aqui, né, que o período do nosso movimento, vamos chamar aqui o período de T maiúsculo, período, ou tal, né, letra grega maiúscula, tal, período. Se T é o período do nosso movimento, o que acontece? Eu posso dizer que a posição da partícula num instante qualquer, t, vai ser igual à posição dela depois de passado o quê? Depois de passado um período, ok? Período é justamente isso, né? Se passou um período de tempo, né? Um tempo igual a um período, a partícula volta para aquela posição, ok? Ela volta para aquela configuração, né? Ela volta para aquela posição e se desloca no mesmo sentido naquela posição. Então, ó, a posição no instante t tem que ser igual à posição no instante... Opa, tem um erro aqui. Vai ter que ser igual à posição no instante t mais o período, ok? Se você, então, deixa passar um período, a posição da partícula é a mesma, ok? Então a gente pode escrever isso aqui. Então vamos lá. Vamos substituir então o que é x de t e o que é x de t mais tal. Ó, a nossa função é essa daqui, né? Então, x de t é justamente a nossa função. X de t mais tal, ó, se x de t é a cosseno de ômega t mais φ0, x de t mais tal é a cosseno de ômega t mais tal mais φ0. Vamos lá então. A cosseno de ômega t mais φ0 igual a cosseno de ômega que multiplica t mais tal mais φ0. Tá. Vamos abrir isso aqui, né? Fazendo a distributiva aqui e organizando esse negócio. Agora, veja bem o que nós acabamos de escrever aqui. Olha, pode cortar esse A com esse A aqui, por causa da igualdade, né, que nós temos aqui. Multiplicação que nós temos aqui, né? Corta o A. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos que o cosseno de ômega t mais φ0 é igual ao cosseno de ômega t mais φ0 mais um certo fator aqui. Ora, o que está me dizendo aqui? Está me dizendo que a função, o cosseno de um dado argumento, é o cosseno do mesmo argumento mais um certo fator. A questão é, que fator é esse que, se eu somar no argumento da função cosseno, eu obtenho o cosseno, né, daquele argumento?
o mínimo valor que atende a essa condição, o mínimo valor para o incremento que eu somo aqui para resultar nessa igualdade, é quando ômega-t igual a 2π radianos, ok? Ora, se eu somo 360 graus no argumento do cosseno, né, eu retomo a posição, né, vamos dizer assim, a fase inicial, né? Então, ômega-t igual a 2π. Encontramos, então, que ômega-tal igual a 2π. Ok? Bom, então, veja, daqui nós encontramos que tal é igual a 2π sobre ômega. Ah, mas você se lembra que esse ômega aqui, quando a gente resolveu a equação diferencial, depende de K e M? Lembre-se, ômega é igual a raiz de K sobre M. Então, o que nós temos aqui é 2π multiplicado pelo inverso de ômega. Ah, e o inverso de ômega é a raiz de M sobre K, né? Então, isso aqui é 2π raiz de M sobre K. E aqui nós temos uma coisa bastante interessante. O que é? O que é interessante nesse resultado aqui? O que é interessante nesse resultado é o seguinte, é que o período de um movimento harmônico simples não depende da amplitude do movimento, ok? Só depende da massa, das características do nosso sistema, massa-mola. Ou seja, depende de uma característica aqui, que é a massa do sistema. A massa tem a ver com a inércia, a dificuldade de você movimentar aquele bloco lá, ok? E o K tem a ver com a rigidez da mola. Então, são dois fatores associados às características internas do sistema, ok? Características intrínsecas do sistema, essa é a palavra, né? Então, período não depende da amplitude. O que eu quero dizer com esse negócio de período não depende da amplitude? Digamos que você tem aqui, né, um sistema massa-mola e você tem que ele oscila aqui com uma amplitude A. Então, ele oscila entre as posições mais A e menos A. Tá. Para essa amplitude aí, por exemplo, quando a massinha está nesse ponto aqui, quanto tempo que ela demora para ir nessa posição e voltar a essa posição? Período, dado por isso aqui, ok? Tá. E se eu mudo a amplitude agora? For uma amplitude A' e menos A'. Qual é o tempo que a massinha vai demorar para ir de A' e até menos A' e voltar a A'? 2π raiz de M sobre K. É exatamente o mesmo período, ok? Por quê? Porque o período de um movimento harmônico simples não depende da amplitude, só depende das características do sistema, só depende da rigidez dessa mola aqui e só depende da massa desse objeto aí. Interessante, né? Ainda sobre a solução que nós obtivemos lá, né, x de t igual a cosseno de ômega-t mais φ0, eu tenho algumas coisas a comentar. A primeira delas é sobre esse fator aqui. Esse fator, ômega-t mais φ0, eu posso até chamar assim, ó, φ de t. Vamos chamar de φ de t. O que é φ de t? Ômega-t mais φ0. Tá. Esse argumento do cosseno aqui, nós chamamos de fase do movimento harmônico, né, no instante t, ok? Então, o argumento do cosseno aqui é aquilo que a gente chama de fase do movimento, ok? Fase do movimento. Qual é a fase do movimento no instante inicial, ou seja, no instante t igual a 0? Substitua t igual a 0 aqui. Vai embora esse fator aqui, né? Nós ficamos com φ0. É por isso que o φ0
esse fator φ0 é chamado de fase inicial do movimento. E qual o significado dessa fase inicial do movimento? É o que vamos ver agora. Aí você vê a função horária, né, do movimento, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ0. E vamos supor que eu substitua t igual a zero nessa expressão aí. Faço t igual a zero. Quando eu faço t igual a zero nessa expressão, o que eu estou fazendo, na verdade, é querendo saber qual é a posição inicial da bolinha, aonde que ela se encontra aqui, qual é a configuração inicial do sistema massa-mola. Ok? Bom, graficamente, isso seria essa distância que é indicada aí por essa seta. Ok? Se eu fizer t igual a zero aí, o ômega t vai zerar e eu vou ficar com a cosseno de φ0. Ou seja, essa distância no gráfico aí é a cosseno de φ0. Tudo bem? Então, se eu faço t igual a zero, ou seja, se eu quero encontrar a posição inicial da bolinha, o que eu obtenho é a cosseno de φ0, ok? Então, veja, a fase inicial está relacionada com a posição inicial da bolinha, ok? Exemplo. Olha, nós temos aí à direita várias fases iniciais. φ0 igual a zero, π sobre 3, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Vamos analisar então. Vamos pegar primeiro φ0 igual a zero. Tá? Se eu pegar φ0 igual a zero, cosseno de zero dá 1. Então, a cosseno de zero dá A. Né? Dá A. Então, no gráfico, eu sei que essa distância aqui vale A. Né? Ou seja, a bolinha partiu da posição x igual a A. No instante inicial, ela estava na posição x igual a A. Quando eu comecei a filmar o movimento, ela se encontrava naquela posição lá. Ok? Vamos pegar agora uma outra fase, por exemplo, π. Olha, se fizer igual a π, faça cosseno de π. Cosseno de π dá menos 1. Então, a cosseno de π dá menos A. Então, no gráfico, o que acontece? Você tem essa distância aqui igual a menos A. Ou seja, a bolinha partiu da posição x igual a menos A. Essa é a configuração inicial do sistema massa-mola, ok? A configuração no instante em que eu comecei a filmar esse movimento, ok? Imagine um filme, você esteja filmando um movimento. Quando você disparou a gravação, a bolinha se encontrava nessa posição, ok? Vamos pegar agora φ0 igual a π sobre 3. Olha, cosseno de π sobre 3 dá meio, né? Então, graficamente, você teria isso aqui, ó, essa distância aqui, igual a A sobre 2, porque A vezes cosseno de π sobre 3, que é meio, dá A sobre 2. Ou seja, a bolinha se encontrava nessa posição aqui, entre x igual a 0 e x igual a A, ou seja, na posição x igual a A sobre 2, né? Mas você pode se perguntar, tá, ela se encontrava nessa posição aí. Mas há duas possibilidades. Nesse instante, ela estava indo para a direita ou estava indo para a esquerda? Bom, para responder essa pergunta, é só você olhar para o gráfico. Veja que, no instante t posterior, né, o gráfico ele decresce, tá vendo? As posições decrescem. Então, a bolinha estava indo aqui para a esquerda. Okay? Então, veja, a fase inicial ela não apenas informa a posição inicial da bolinha, mas também dá informação com respeito à velocidade inicial dela. Ou seja, para onde que ela estava indo quando eu comecei a gravar esse movimento? Qual era a velocidade inicial dela? Em outras palavras, a fase inicial fornece a configuração inicial do movimento. Por configuração, eu quero dizer a posição inicial e a velocidade inicial. Vamos pegar um outro exemplo aí. φ0 igual a π sobre 2. Olha, cosseno de π sobre 2 dá zero. Então, graficamente, nós teríamos isso aí. Ó. A bolinha partiu da posição x igual a zero, ou seja, da posição de equilíbrio. Certo? Aí há duas possibilidades novamente. Ela estava indo para a direita ou para a esquerda? Olha para o gráfico. Veja que as posições decrescem com o tempo. Tá vendo? Passado um certo tempo aí, depois do t igual a zero,
a posição decresceu. Ou seja, ela está indo para a esquerda. Ok? Bom, eu poderia ter também φ zero igual a 3π sobre 2. Olha, cosseno de 3π sobre 2, você sabe que também é zero. Ah, então a bolinha estava na posição de equilíbrio, né? Mas ela estava indo para a direita ou para a esquerda? Olha para o gráfico. Nesse caso, as posições crescem com o tempo, tá? Logo depois do instante inicial. Então, nesse caso aí, quando a fase é 3π sobre 2, a bolinha está indo para a direita, se encontra na posição de equilíbrio e está indo para a direita, ok? Bom, é isso aí. Agora, todo movimento periódico, né, assim como tem uma grandeza que a gente chama de período, que é o tempo que demora para o movimento se repetir, nós temos também uma outra grandeza chamada frequência. O que é a frequência? A frequência é o número de repetições por unidade de tempo. Ou, para simplificar, né, o número de repetições por segundo, ok? Por isso, a frequência é definida como o inverso do período, ok? É o inverso do período. Tá, e por que é o inverso do período? Bom, vamos trabalhar aqui com um exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que o período do movimento seja, vamos colocar aqui, meio segundo, ok? Meio segundo. Ou seja, o objeto demora meio segundo para completar um ciclo, ok? Para voltar ao mesmo tempo à mesma fase, para ser mais preciso, ok? Demora meio segundo. Tá. Então, qual é a frequência desse movimento nesse caso, né? Vamos calcular aqui pela equação. A frequência é dada pelo inverso do período. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 0,5 segundos. Olha, 1 sobre 0,5 é 2. E a unidade disso aqui, perceba que é 1 dividido por segundo. Ou seja, é 2 por segundo. Tudo bem? Então, a frequência é 2 por segundo. Ou seja, são 2 repetições por segundo. Olha, se a cada meio segundo eu tenho uma repetição, então eu vou ter 2 repetições por segundo, que é a frequência desse movimento, ok? Só que a gente dá um nome para essa unidade aqui. Essa unidade por segundo, a gente dá o nome de Hertz. Então, uma frequência de 2 Hz significa uma frequência de 2 repetições ou 2 ciclos por segundo, ok? Então, se isso aí está estabelecido, vou colocar aqui novamente então a relação, né? Ômega vezes tal igual a 2π. E a gente pode ver aqui, né, que essa frequência aqui tem uma relação com esse ômega. E qual é a relação que essa frequência guarda com ômega? Vamos substituir esse período aqui pelo inverso da frequência, né? Porque se a frequência é o inverso do período, o período também é o inverso da frequência. Eu posso mudar os papéis desses objetos aqui. Então, eu vou escrever aqui ômega que multiplica o inverso da frequência, que é o período, igual a 2π. Olha, daqui eu tiro que ômega é igual a 2πf. Ou seja, na verdade, esse ômega que aparece lá no argumento da nossa solução, que aliás é dado por raiz de K sobre M, no caso do sistema massa-mola, ele, na verdade, é proporcional à frequência. Na verdade, é uma espécie de frequência, né? É uma espécie de frequência. É a frequência multiplicada, é a frequência do movimento, que é o número de repetições por segundo, multiplicada por um fator, por um número, 2π. Ok? Na verdade, essa frequência aqui a gente dá o nome de frequência angular. O motivo disso fica mais claro quando nós estudarmos, na semana que vem, a relação entre
o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples, tá? Tem um vídeo especificamente sobre isso que eu gravei. Veja, uma vez que a gente tem a função horária da posição, fica fácil encontrar a função horária da velocidade e da aceleração. Como é que a gente obtém? Bom, você já sabe que a velocidade é a derivada da posição, né, com relação ao tempo. Então, a derivada de x com relação a t, então v de t é dx dt. E quando você derivar isso aqui, né, o a não vai ser afetado aqui pela derivada com relação ao tempo, a derivada só vai enxergar, vamos dizer assim, essa função cosseno aqui, né? Quando você deriva o cosseno, você tem que derivar o argumento dele, né? Derivando o argumento aqui, derivada do argumento com relação ao tempo dá simplesmente ômega, né? Porque aqui você tem uma constante, φ0, derivada de uma constante dá zero, e a derivada disso aqui com relação ao tempo dá simplesmente ômega. Então, vai sair aqui então um ômega, né, que é a derivada do argumento. Você já tem um a aqui fora, ok? E quando você derivar, vamos colocar esse a aqui depois, depois do ômega. E quando você derivar o cosseno, derivado do cosseno dá menos o seno. Então, menos seno de ômega t mais φ0, ok? Tá aqui. Essa é a função da velocidade. Perceba que a função da velocidade aqui é um dado valor constante, ok? Multiplicado pela função seno. Mais uma vez, a função seno está compreendida entre os valores 1 e menos 1. Então, a velocidade está compreendida entre menos ômega a e mais ômega a, ok? Em outras palavras, nesse movimento aqui, a velocidade máxima que a massinha pode ter é justamente ômega vezes a. É a amplitude da velocidade, ou seja, é a velocidade máxima que a massinha tem durante o movimento, ok? Ômega vezes a. Bom, vamos ver agora a aceleração. Bom, a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. E uma vez que você tem aqui já a velocidade, né, derivando essa função de novo, o que vai acontecer? Vai sair o ômega aqui novamente. Quando sai esse ômega, multiplica por esse ômega ao quadrado aqui. E a derivada do seno agora dá simplesmente cosseno, né? Então, mantenho menos aqui. Saiu mais um ômega, ficou ômega ao quadrado. Multiplica pelo a que já está aqui. Cosseno de ômega t mais φ0. Observe, né? Novamente, nós encontramos aqui como resultado uma constante multiplicada pelo fator cosseno. Mas a função cosseno está compreendida entre 1 e menos 1. E, portanto, a aceleração vai estar compreendida entre menos ômega ao quadrado a e mais ômega ao quadrado a. De modo que ômega ao quadrado a é a amplitude da aceleração, ou seja, é a aceleração máxima que a massinha tem durante o movimento. Ok? Bom, quando que a velocidade da massinha é máxima? Em que posição do movimento que a velocidade é máxima? Olha, a velocidade é máxima quando a massinha passa exatamente pela posição de equilíbrio. Nesse ponto, a aceleração é nula, ok? E por que a aceleração é nula? Porque nesse ponto a massinha está sujeita a uma força resultante igual a zero. Força resultante é massa vezes aceleração, né? A força resultante é a força elástica. E na posição de equilíbrio, a mola não está alongada nem comprimida. E, portanto, a força resultante é zero nesse ponto. A aceleração é zero aqui. E a aceleração vai ser máxima nos extremos, né? Nos dois extremos. E aonde que a massinha adquire a velocidade máxima? A velocidade máxima é adquirida na posição de equilíbrio, ok? Para a gente fechar essa aula,
Só falta fazer agora considerações acerca da energia do movimento harmônico simples. Na verdade, a formulação da energia, porque o conceito de transformação de energia nós já lidamos em outro vídeo, né? Bom, o que a gente tem aqui? Temos aqui a função horária da posição, a função horária da velocidade, que acabamos de ver, e vamos escrever agora a energia potencial, mas num determinado instante de tempo t. Como assim? Vamos escrever aqui a expressão para energia potencial. Energia potencial, sistema massa-mola, meio de kx quadrado. Só que esse x aqui é uma função que depende do tempo, né? Acabamos de ver. Depende do tempo. E como que depende do tempo? Aqui, ó. A cosseno de ômega t mais φ0. Vamos substituir lá. Então, temos aqui k sobre 2, que multiplica a quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ0. Ok? Mas esse k aqui você pode escrever em função de ômega. Como? Você sabe que ômega é raiz de k sobre m. Se ômega é raiz de k sobre m, então você tira daí que k é igual a m ômega ao quadrado, né? Então, se você substituir k igual a m ômega ao quadrado aqui, você fica com u de t igual a m ômega ao quadrado a quadrado sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega t mais φ0. Ok? Então, essa daqui é a expressão para a energia potencial em qualquer instante de tempo do movimento. Tá? Para resolver os problemas, ela não é tão útil. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Energia cinética. Como é que a gente escreve energia cinética? Meio de mv quadrado. Mas, novamente, né, a velocidade depende do tempo, tá? Que é a expressão para velocidade. Vamos substituir lá. Então, se você substituir aqui a expressão para velocidade, você encontra meio de m ômega ao quadrado a quadrado seno ao quadrado de ômega t mais φ0. Note que essa expressão aqui para energia potencial é muito semelhante à expressão para energia cinética. A diferença é que aqui nós temos cosseno ao quadrado e aqui nós temos seno ao quadrado. Isso nos diz uma coisa interessante, porque nós já vimos que num movimento harmônico, né, onde a energia cinética se anula, é justamente a posição onde a energia potencial é máxima. E onde a energia potencial se anula, é onde a energia cinética é máxima. Não é isso? Bom, é exatamente isso que acontece com as funções seno e cosseno. Justamente quando a função cosseno é máxima, é justamente aonde o seno se anula, e vice-versa. Ok? Então, essas expressões estão nos dizendo exatamente o que acontece nas transformações energéticas do movimento harmônico. Então, de posse dessas duas expressões, nós podemos calcular a energia total em qualquer instante. Como que a gente pode fazer isso? Só somar energia potencial com energia cinética. Fazendo a soma dessas duas coisas, né? Se a gente somar essa expressão com essa expressão, vamos colocar aqui, ó, a energia total num instante de tempo t vai ser a energia cinética naquele instante de tempo mais a energia potencial naquele instante de tempo. Mas veja que se eu somar essas duas expressões, esse fator comum aqui a gente pode colocar em evidência. Vamos fazer a soma aqui de forma mais rápida aqui na cabeça. Então vai ficar, ó, m ômega ao quadrado a quadrado sobre 2, que é o fator que vai ficar em evidência. E o que vai ser somado efetivamente? Cosseno ao quadrado de ômega t mais φ0, né? Aqui, mais seno ao quadrado de ômega t mais φ0. Olha aí. Bom,
Você já sabe que da relação trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá o quê? 1. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado daquele mesmo ângulo dá 1. Conclusão, a energia total no instante de tempo t qualquer é dada por m ômega quadrado a quadrado sobre 2. Essa expressão aqui é importante para resolver problemas, tá? E observe que essa expressão para a energia total não depende do tempo. O tempo morreu aqui, ó, nessa expressão, tá? Que a gente obtém 1 aqui. Então, veja, a energia total não depende do tempo. Exatamente aquilo que a gente já sabe. A energia total se conserva, é a mesma em qualquer instante de tempo, ok? A gente pode, inclusive, retornar aqui, ó, esse m ômega ao quadrado é o K, né? A constante elástica. Retornando com o K nessa expressão, nós encontramos que a energia total é Ka quadrado sobre 2. E o que é Ka quadrado sobre 2? Ka quadrado sobre 2 lembra Kx quadrado sobre 2. O x é igual a A. Ou seja, o que nós temos aqui é a energia potencial quando a massa está alongada, né? A mola está alongada de um x igual a A. Ou seja, nessa posição aqui, a energia total é a energia potencial, ok? É a energia potencial. E a energia cinética é zero. Então, essa é justamente, se você quer saber a energia total do movimento, basta você escrever a energia potencial quando a mola tem um alongamento máximo.